E chegamos à aula 6. E se você chegou até aqui, eu preciso te dizer algo com muita clareza. A partir desta aula, não existe mais volta para a forma antiga de enxergar o universo. Hoje, nós entramos no experimento mais intrigante, mais desconcertante e mais transformador da história da física. O experimento que obrigou a ciência a admirar que a realidade não é sólida, não é fixa e talvez nunca tenha sido. O tema da aula de hoje é a dupla fenda, quando a matéria também é onda. Na aula anterior, nós vimos que a luz não é apenas uma onda. Com Albert Einstein, aprendemos que a luz também se comporta como partícula, os fótons. Ali, a física clássica começou a ruir. Mas hoje a pergunta vai ainda mais a fundo. E se isso não for exclusivo da luz? E se a própria matéria também se comportar como onda? Foi essa pergunta que mudou tudo. Para entender o impacto deste experimento, precisamos voltar no tempo. No início do século XIX, a física vivia um grande debate. Isaac Newton defendia que a luz era feita de partículas. Outros cientistas suspeitavam que ela se comportava como onda. Em 1801, um físico inglês chamado Thomas Young realizou um experimento simples, mas genial. Ele fez a luz passar por duas fendas muito estreitas e observou o que acontecia em uma tela. O resultado foi um padrão de interferência, típico de ondas. Com isso, Young demonstrou algo revolucionário para a época. A luz se comporta como onda. Naquele momento, o experimento da dupla fenda ainda não era quântico, mas ele havia plantado a semente. Avançamos agora para o século XX. A física já estava em crise. Planck havia quantizado a energia. Einstein havia mostrado que a luz também é partícula. A realidade já não obedecia mais regras simples. Foi então que surgiu uma hipótese quase impensável. E se elétrons, partículas de matéria, também se comportassem como onda? Essa ideia foi formalizada por Louis de Broglie, que propôs que toda matéria possui natureza ondulatória. Mas uma hipótese não bastava, era preciso provar. Em 1961, o físico Claus Johnson realizou o experimento da dupla fenda usando elétrons, não luz, matéria. Os elétrons foram lançados um por um, individualmente, através das duas fendas. Segundo toda a lógica clássica, cada elétron deveria passar por uma fenda ou pela outra. Mas o que aconteceu na tela foi um padrão de interferência. Exatamente como uma onda, mesmo com um único elétron por vez. Isso significava algo profundamente perturbador. Cada elétron estava se comportando como uma onda e ele atravessava as duas fendas ao mesmo tempo. Não era um grupo, não era um efeito coletivo. Era um único elétron sozinho. Os cientistas então decidiram observar. Colocaram detectores para identificar por qual fenda o elétron passava. E nesse momento, o padrão de interferência desapareceu. Os elétrons passaram a se comportar como partículas clássicas. Apenas observar mudou o resultado. Foi aqui que entrou Niels Bohr, um físico dinamarquês, um dos principais pensadores da física quântica. Bohr propôs o princípio da complementaridade.
A matéria não é onda nem partícula o tempo todo. Ela manifesta uma ou outra natureza dependendo do experimento e da observação. Segundo Bohr, antes da observação, a partícula existe como possibilidade. A observação faz essa possibilidade se manifestar. A realidade não está completamente definida antes de ser medida. A física quântica descreve isso através da chamada função de onda. Antes da observação, a partícula não tem posição definida. Ela existe como um campo de probabilidades. A observação provoca o chamado colapso da função de onda. Isso não é metáfora, é matemática, é experimento repetido incontáveis vezes. O experimento da dupla fenda destrói 3 ideias clássicas fundamentais. 1. A realidade é fixa. 2. A matéria é sólida e bem definida. E 3. O observador é separado do fenômeno. Nada disso se sustenta no mundo quântico. A realidade responde à interação. Ela não é apenas observada, ela é afetada. E nós? Agora vem a pergunta inevitável. Se elétrons, átomos e partículas fundamentais se comportam assim, do que somos feitos nós? Nosso corpo é matéria, nosso cérebro é matéria, nossas células seguem as mesmas leis. Nós não estamos fora do sistema, nós somos parte dele. Com Thomas Young, a ciência viu que a luz era onda. Com Planck e Einstein, viu que a energia e a luz eram quantizadas. Com Johnson e a interpretação de Bohr, descobriu que a própria matéria é ondulatória e probabilística. Aqui nasce, oficialmente, a era quântica. Uma era onde a certeza dá lugar à probabilidade, a observação importa, a realidade deixa de ser rígida. Nesta aula, você viu que a matéria não é apenas sólida. Ela é onda, ela é possibilidade, ela responde à observação. Na próxima aula, vamos aprofundar ainda mais o que significa observar, o quem é, afinal, o observador na física quântica. E por que essa pergunta muda completamente a forma como entendemos a realidade e a nós mesmos.